Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da IBD na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na quarta lição do segundo trimestre de 2024. E nós temos aqui por título do nosso trimestre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Este é o título do nosso trimestre e a nossa lição hoje tem por título Como se conduzir na caminhada, Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui discorrendo alguns textos bíblicos e vamos estar aprendendo aqui junto a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nós estamos felizes por estar aqui de volta com vocês, trazendo mais esta aula. Espero que todos gostem, Deixem aí seus comentários. E isso é muito importante para nós, Estamos melhorando aqui naquilo que for preciso. Vocês deixem aí seus comentários no som, E precisar melhorar aqui, vocês falem aí. Não estou deixando, fazendo vídeo, mas sim um áudio, porque nosso celular é limitado e por esse motivo nós temos deixado aqui os áudios, Mas aprove a Deus, futuramente nós temos aí uns aparelhos melhores para nós estarmos fazendo vídeo, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que está chegando pela primeira vez a esta aula, já se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe nossos vídeos aí com seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, seus colegas de trabalho, todos, enfim, para que nós possamos estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Pois sem esta palavra nós não sobreviveríamos a uns tempos difíceis que nós estamos vivendo como hoje, Vocês sabem que somente a proteção do Criador, do Eterno Deus, para estar nos guardando, nos livrando de tantos males que têm se levantado no mundo inteiro. Vamos lá, sem mais delongas, aqui para a nossa quarta aula. Louvado seja o nome do Senhor, como se conduzir na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário nos diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido o nome de Jesus para todo sempre, Louvado seja Deus. Amados, como se conduzir na caminhada? Aqui o apóstolo Paulo, ele faz menção deste texto bíblico, muito maravilhoso hoje para nós, Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo os tempos. E nós vamos estar aprendendo. Nesta lição nós trataremos sobre a conduta cristã nesse mundo enquanto aguardamos o grande dia da redenção, E aqui nós queremos, juntamente com vocês, estarmos aprendendo e estarmos passando essa lição para vocês. Eu, por minha vez, não estou aqui, me colocando como o professor tal, não. Estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. E se você tiver algo a perguntar, deixe nos comentários, que nós iremos estar respondendo. Se tiver alguma coisa mais a acrescentar também, nós estaremos trazendo a resposta para você aqui na íntegra, Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo falou aqui neste versículo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo os tempos. Aí se nós formos pegar uma referência bíblica lá em Hebreus capítulo 12, de Hebreus, versículo 1, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja só, o escritor aqui aos Hebreus provavelmente tenha sido o apóstolo Lucas, Ele, inclusive, era um médico. O Dr. Lucas, ele falando, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas.
E o apóstolo Paulo aqui, por sua vez, ele fala que nós devemos andar com sabedoria para com os que estão de fora. Por quê? Nós estamos andando, né, num caminho onde há muitas testemunhas que estão te observando, o que você está fazendo, o que você está falando. Eu acho que tem cristãos, pessoas evangélicas aí que estão a nos ouvir, né, que vai entender e vai lembrar alguma vez que você falou uma palavra que um próprio pecador, uma pessoa que ainda não professa a mesma fé que você, chegar para você e falar assim, uai, você não é evangélico porque está falando isso? Ou você não é evangélico porque está fazendo isto? Essas são as testemunhas que estão nos rodeando. Mesmo sabendo que eles estão errados, mas eles apontam os seus erros. Ou mesmo algo que mesmo pode não ser errado que você esteja fazendo, mas para ele é errado. E ele diz, você não é evangélico porque você está fazendo assim? Então essas são as testemunhas que o Dr. Lucas aqui está falando, que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Deixamos todos os embaraços, deixamos todos os pecados, tudo aquilo que venha escandalizar a vida das pessoas, que venha escandalizar outras pessoas. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele falou que o comer carne não é pecado. O pecado é você escandalizar. Se alguém ali acha que você não deve comer e você está comendo na frente dele, você está fazendo com que ele se escandalize. Então, é aí que está o pecado. Certo? Então, tem coisa que você pode praticar que pode não ser pecado, mas se está escandalizando seu irmão, então não deve ser praticado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixamos todo o embaraço, deixamos todo o pecado e vamos correr, né, com sabedoria, andar com sabedoria para com os cristãos de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem algo que vai escandalizar, então não faça, porque os cristãos de fora irão com certeza se escandalizar. Daí, se você for lá para o livro de Joel, no capítulo, já voltando lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, tem um versículo muito importante, né? Muito lindo, que eu amo esse versículo, do livro de Joel, louvado seja o nome do Senhor, que é uma recomendação, é um conselho para mim, para você, para nós que estamos adentrando por esse caminho, louvado seja o nome do Senhor, que estamos seguindo o caminho do Senhor. Quando ele fala que nós não devemos mostrar para os outros que nós somos fracos. Por quê? Se nós formos mostrarmos fraco para com eles, louvado seja o nome do Senhor. É lógico que se o inimigo vê que você está em momento de fraqueza, ele vai partir para cima com tudo e vai investir contra a sua vida. E nós não podemos jamais mostrar para os que estão de fora que nós estamos com medo. Mesmo se as pernas, o joelho estiver batendo no outro de tão medo que você tiver, mas você deve professar que você não está com medo, que você vai enfrentá-lo e ele foge de você. Mas se você se mostrar frouxo, se mostrar com medo, ele parte para cima, meu filho. Ele vem, o inimigo, você sabe que o inimigo ele vai para derrubar mesmo, vai querendo, né, derrubar. Veja só o versículo 10, Joel 3 e 10. Forjai a espada das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Você está fraco, está fraquinho, se sente sem força, mas você não pode professar com a sua boca que você está com medo, que você é fraco. Não, diga para ele, eu sou forte, eu vou em nome de Jesus. Davi, quando foi vencer o gigante Golias, né? Tava lá muitos guerrilheiros, pessoas acostumadas em guerra, pessoas que tinham experiência com guerra, louvado seja o nome do Senhor. Porém, quando eles iam partir para cima do gigante, o gigante se mostrava mais forte e aquele povo, ele simplesmente recuava, ouça isso no nome de Jesus. Mas chegou Davi e ele sozinho, com a presença de Deus, é claro. Quando o gigante veio para cima, Davi não mostrou que estava com medo, Davi não mostrou... Não, Davi foi para cima com tudo e lançou aquela pedra na funda, né, que muitos chamam de baleeira, né, baleadeira e tal, e lançou aquela pedra na fronte do gigante, era o único lugar que tinha desprovido, e ali acertou aquela pedra,
e matou aquele gigante. Então você pode derrubar gigante também com a sua coragem, com Deus na frente. Lógico, Davi não falou que ia na sua própria força, não. Davi falou assim: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a este a quem você está afrontando. Ouça isso no nome de Jesus. Então, você não deve mostrar que está fraco, que está com medo para os que estão de fora, porque aí é uma porta aberta para que o inimigo venha, querer te amedrontar. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí você vai lá para segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. 2 Coríntios vai dizer assim: não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Ouça isso no nome de Jesus. Olha só, se nós não andar com sabedoria para com os que estão de fora, então o nosso ministério vai ser censurado. Hoje em dia nós temos visto a descredibilidade no meio dos cristãos. Descredibilidade essa que muitos hoje em dia já não estão mais acreditando. Antigamente tinha mais respeito quando se dizia evangélico, se dizia crente em Jesus Cristo. As pessoas tinham mais respeito, porque as pessoas não andavam com tantos escândalos como se vê hoje em dia no meio das pessoas. Então, está causando motivo, para os que estão de fora falar, está dando motivo para que estão lá fora não respeitarem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você vê alguém que anda na sinceridade, comprando e pagando, contratando e cumprindo seu trato, fazendo conforme tudo que eles, de bom que a palavra manda, ensina que nós façamos, é lógico que uma pessoa dessa vai ter respeito de todos os que estão de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver muitas pessoas chegar para alguém e falar assim: este aqui realmente é crente, mas ficando, começa a apontar, falhas, erros de pessoas que muitas vezes fez um trato com ele ou com alguém e não cumpriu, comprou, não pagou, às vezes até teve condições, mas não voltou lá para pagar nunca mais. O ditado, como se diz, perde o dinheiro e perde também o amigo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, esses tipos estão causando escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, desses que andam causando escândalo para a igreja, para o seu ministério, para a igreja de Cristo. E com esses Deus irá tratar, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente, podia o sangue dar na canela, mas se falava a verdade. Não se tinha tanto cartório, para registrar uma palavra, registrar em cartório muitas vezes um trato, porque a palavra do homem valia. A palavra do homem era como se fosse uma assinatura. Louvado seja o nome do Senhor, era cumprida. Mas hoje em dia, nem mesmo se registrar em cartório muitas vezes não está mais valendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a conduta cristã, a conduta cristã e a observação do mundo, o cristão deve se comportar com sabedoria em relação aos que estão de fora da fé. Porque às vezes você pode ganhar alguém, mesmo sem palavras, só com seu testemunho, de vida que você tem, uma vida autêntica, uma vida pautada na presença de Deus, na palavra de Deus. Você pode ganhar alguém, levar alguém para a igreja. E muitas vezes o homem pode falar, pregar, fazer o que quiser, mas se não tem uma vida digna diante de Deus, o pessoal não vai seguir aquela pessoa. Ouça isso no nome de Jesus. Mas se a pessoa tem um bom testemunho, só com o seu testemunho. Eu já vi alguém que foi para a igreja só em ver o comportamento de pessoas passando, a maneira de adorar a Deus. A pessoa foi para a igreja e se converteu. Sem palavras, ganhou sem palavras. Já tem outras pessoas que fala, mas a pessoa não vai porque sabe o testemunho daquela pessoa no bairro, na rua onde ele mora, que não condiz com aquilo que ele está pregando. Ouça isso no nome de Jesus. Então, isto é escândalo, Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, nós temos que ter sabedoria em relação às questões de fora da fé. É importante reconhecer que o comportamento cotidiano dos cristãos, é constantemente observado pelos não crentes, como nós lemos agora lá em Hebreus, testemunhas, a grande testemunha que nós temos aí, que nos rodeia, Então nós somos observados por esses não crentes. O mundo tende a prestar mais atenção em como os cristãos vivem, vejam só, do que no que eles dizem. Como Edgar Guest, costumava dizer: prefiro ver um sermão a ouvi-lo
né? Então ele preferia ver um sermão através do testemunho da vida de alguém do que ouvir. E isso não significa que os cristãos não devem confessar a Cristo, é claro que não, né, verbalmente, mas é crucial que o comportamento deles estejam alinhados, né, com suas palavras. E segundo, a importância da consistência. É essencial que os cristãos evitem qualquer inconsistências entre suas palavras e ações. Nunca deve haver uma oportunidade para que alguém diga: ele é maravilhoso no falar, mas péssimo no andar. Você já viu alguém falar isso aí? Ele fala super bem, ele tem o dom da oratória, tudo mais tal, mas anda péssimo, tem um andar péssimo, uma conduta que não condiz com a palavra de Deus, com aquilo que ele fala. Isto é incrível, gente. Isto é horrível na vida de alguém, quando alguém fala assim, ele fala bem, porém não cumpre o que ele fala. Lembra os fariseus, eles falavam assim, pratica o que nós fala, mas não faça o que eu faço. Vejam só. Então, ele mandava falar, né, as pessoas fazerem as coisas corretas, porém eles mesmos não faziam. Ouça isso no nome de Jesus. Então, pode chegar a pessoa e falar assim, essa pessoa é maravilhosa no que ele fala, né, no que ele mostra ser, mas ele é péssimo no andar. Portanto, destacamos aqui a importância da integridade e da autenticidade na vida cristã. Terceiro, aproveitando as oportunidades para testemunhar. Aproveitar as oportunidades, queridos, é interpretado aqui como comprar as oportunidades, certo? Todos os dias os cristãos têm várias oportunidades de testemunhar o poder salvador de Jesus Cristo. Quando essas oportunidades surgem nas suas vidas, queridos, o cristão deve estar preparados para aproveitá-las. A palavra, né, comprar, sugere aqui que há um custo envolvido. Independentemente do custo, os cristãos devem estar prontos para compartilhar seu precioso Salvador com aquele que ainda não o conhece. Então, se tiver uma oportunidade de falar a verdade, compre a verdade, fale a verdade, compartilhe com aquele que vai te ouvir, com a palavra, mas também com o seu testemunho de vida. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para a verdade prática, vai nos dizer assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Olha que coisa linda. Então, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, você tem que ter realmente ter essa sabedoria de estar levando, né, louvado seja o nome do Senhor, essa caminhada, essa jornada com sabedoria, com prudência, né, louvado seja o nome do Senhor, o oposto daquilo que muitas vezes a vida te oferece, né, tanta facilidade, e você tem que ser o oposto, você tem que, né, falar a verdade, você tem que andar na verdade, você tem que dar bons testemunhos. Então tem que haver santificação para conduzir-se neste caminho. A verdade prática aqui, amados, ela nos lembra que a nossa jornada para o céu é feita em um mundo hostil, né? Portanto, necessitamos de todas as prudências e sabedoria para não cairmos nas armadilhas que estão à nossa frente. E são muitas armadilhas. É como acho que na lição 2 aqui eu falei sobre os dois caminhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que aquele caminho que parecia ser um caminho muito a porta estreita e a porta larga, que nós falamos aqui na lição 2, e que parecia o caminho largo, né? Parece com muitas coisas bonitas, que você pode se encantar com aquilo ali, mas dentro é podridão. Aí eu citei aqui a história daquela mulher que conduzia um cachorrinho morto dentro de uma caixa de presente muito linda e chamou a atenção dos bandidos e eles roubaram aquela caixa e ela ficou sorrindo em vez de ficar chorando, em vez de ficar preocupada, porque ela sabia que quando eles abrissem aquela caixa iria ter ali dentro um cachorro morto, fedido, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que acontece muitas das vezes, né? As armadilhas são lançadas na tua frente, você vê coisas bonitas e quando você vai ver só tem podridão ali dentro. Ouça isso no nome de Jesus.
Não devemos ter aqui apegos terrenos, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas temos que ter, buscar os tesouros lá do céu, porque os apegos terrenos aqui, amado, e busca por tesouros temporais, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos adverte sobre a armadilha, de nos apegarmos excessivamente, né? Às coisas deste mundo, né? O materialismo, a busca por riqueza e acumulação de bens materiais, pode nos distrair da verdadeira riqueza espiritual. Todas essas coisas, essa busca, essa loucura de buscar os bens materiais aqui pode distrair você realmente do caminho espiritual. E não é isso que a Bíblia manda primeiro, né, lá em Mateus capítulo 6, primeiro você buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isto vai ser acrescentado às nossas vidas quando nós der ênfase aqui primeiramente para as coisas espirituais. Então, as materiais, elas vão vir sim na sua vida, porque você não tem um coração preso naquilo, no materialismo, de maneira nenhuma. E segundo, a jornada para o céu, amado, requer prudência e sabedoria para discernir entre os tesouros eternos e os tesouros temporais, certo? Devemos lembrar aqui das palavras de Jesus, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e o 20, ouça isso no nome de Jesus. Então, esta é a nossa preocupação, nós devemos ter essa preocupação. Tem pessoas que é tão apegado ao materialismo que acabam, né, louvado seja o nome do Senhor, se enredando com tantas coisas e acabam caindo em laço de tentação e de amargura, como diz lá, louvado seja o nome do Senhor. Paulo falando ali que aqueles que querem ficar ricos a todo custo, eles caem em laço de amargura e tentação. Porque o amor ao dinheiro não é o que é o dinheiro, amados. Vocês entendam muito bem. O dinheiro, ele traz benefícios, né, paga suas contas, tudo mais, mas o amor a ele é o que faz o homem se enrolar todo e cair em laço de armadura, de amargura, né, e tentação. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa também tem o individualismo, né? Individualismo versus comunhão fraterna. Primeiro, a cultura contemporânea frequentemente promove o individualismo, né? E a busca pelo nosso sucesso pessoal. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver em comunhão com os outros crentes e compartilhar nossas cargas e a amar uns aos outros. Segundo, na jornada para o céu, devemos resistir à tentação de nos isolarmos e lembrar que somos parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, né, lá no livro de Romanos, né, capítulo 15, versículo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, cada um de vós deve agradar ao próximo para o bem, né, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Tem pessoas que se isolam quando quer conseguir as coisas, ele acha que é só ele que tem que ter e não comunica, não ajuda o seu próximo e mesmo que vê o seu próximo precisando, não compartilha, não divide, não faz nada e ali ele fica no seu mundinho isolado, ouça isso no nome de Jesus. Mas nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, agradar ao próximo para o bem dele a fim de edificá-lo, ouça isso no nome de Jesus. Isto é no material e no espiritual. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Próximo, falsas prioridades, a busca pela verdadeira vida. O mundo muitas vezes, amados, nos distrai com preocupações, né? Preocupações passageiras e valores distorcidos. É o que muito está acontecendo hoje. A gente vê pessoas que perdem amizade, perdem bons amigos, porque eles são distraídos, né? Com preocupações passageiras e valores distorcidos. A busca por prazeres, né, momentâneos, fama e sucesso pode nos afastar da verdadeira vida em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a jornada para o céu requer discernimento espiritual. Sim, jornada para o céu, ela requer isso aí, discernimento espiritual. Devemos buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. E lembrar que a verdadeira vida está em conhecer a Jesus e seguir seus ensinamentos. Sim, vejam o que diz lá em no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando nós esquecemos, né,
os prazeres, esquecemos de buscar as coisas materiais e damos, né, aqui focamos na palavra de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele agora nos dá vida e vida em abundância. Agora você fala, quando Jesus promete que daria vida com abundância, Ele está falando aqui que em todas as áreas, amados, terá vida. Naquela área que você era fértil, naquela área que você não produzia, você vai ter sucesso, vai ter vida, porque você está em Cristo, você está focando na palavra de Deus. Vamos ver aqui agora sobre os caminhos fáceis. Primeiro, o mundo muitas vezes nos conduz a caminhos fáceis e confortáveis. A busca pelo céu requer esforço, sacrifício e renúncia de nossa zona de conforto. Na jornada para o céu, devemos estar dispostos para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, né? Às vezes, isso significa deixar para trás o que é conveniente e seguir a voz do Espírito, né? Seguir a voz do Espírito Santo. Isto que nós temos que fazer. Como disse Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então isso aqui, tomar a nossa cruz, é renunciar. A Bíblia diz que temos que renunciar tudo e seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, eles perguntaram, Senhor, Pedro, né? Perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ter com isso? Jesus falou assim, olha, aqueles que têm me deixado receberão 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Então aquele que deixa as coisas materiais aqui na terra, pai, mãe e tal, porque a Bíblia diz que quem amar primeiro essas coisas mais do que a Jesus, não é digno dele, né? Não é digno de seguir. Então nós temos que amar primeiro a Jesus, buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, receberemos lá no céu ainda a vida eterna. Esse é que nós estamos aguardando, mas tem pessoas que parecem que vai viver uma eternidade aqui na terra, que nunca vai morrer, que nunca vai deixar nada para trás, e que buscar e acumular é como aquele homem que pegou, aumentou seu celeiro, né? A Bíblia nos fala que ele, nos conta que ele acrescentou tudo ali, né? Tudo ali, o seu celeiro, e falou assim, ajuntou com muita semente, muito trigo naquele ano, e falou assim, come e bebe a minha alma, porque tens em fartura, e uma voz fala do céu, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, isso aí, acumular tesouros aqui na terra, queridos, isso aí não vai trazer nada de acréscimo na nossa vida, né? Se nós não tivermos o reino de Deus preparado para nós. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ler aqui rapidinho a lição, leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17, são apenas 3 versículos, rapidinho, nós vamos estar lendo agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, ok? Versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é isso que nós devemos fazer, andar prudentemente, não como nécio, não como pessoa louca, né? Nécios, loucos, mas como sábios, pessoas entendidas, remindo os tempos, aproveitando bem as oportunidades, né? Esse remir o tempo significa, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para o primeiro tópico? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já fiz aqui uma pequena introdução, então nós vamos deixar aqui a introdução da lição para trás e vamos direto para o primeiro tópico, padrão de conduta na caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus como nosso padrão de conduta. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, já vamos direto ao comentário, porque não quero ficar preso aqui em ler a lição, né? Mas nós vamos direto aqui comentando aqui, Jesus como nosso padrão de conduta. A palavra padrão, amado, expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação, né, consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus, ele ensinou o seguinte, né, louvado seja o nome do Senhor, porque eu vos dei exemplo, olha que Jesus falou, eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também, lá em João capítulo 3, versículo 15, né? Ora, esse texto, por sua vez, ele expressa que ele é o nosso modelo, né, de conduta
o nosso padrão de vida. Tudo que Jesus fez aqui na Terra, ele fez justamente pensando nisto. Ele nos deu o exemplo, nos deu um modelo de como nós devemos seguir, de como nós devemos ter essa conduta de o nosso padrão de vida. É igualmente o seu batismo, quando Jesus chega para João e fala assim, olha, me batiza lá no Rio Jordão, e Jesus fala assim, olha, eu que careço ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim. Aí Jesus falou assim, faz isto para que as escrituras se cumpram. Então é para nós seguirmos esse modelo de que Jesus estava nos ensinando. Jesus ensinou muitas vezes para os seus discípulos, ele ensina hoje para nós, ele ensinou na prática, ele ensinou fazendo. Ele era necessário fazer, era preciso fazer? Não. Ele era preciso jejuar 40 dias? Não. Mas Jesus, amado, ele como Deus, e como era 100% Deus, 100% homem, tudo que ele fez foi ensinando na prática. Primeiro ele fez, primeiro ele fazia, né, milagres e tudo mais, depois ele solta os discípulos, ele ensina, depois ele solta 70 de 2 em 2, depois manda os 12, e assim foi. Amados, tudo que Jesus fez foi para modelo, para nós seguirmos esse modelo de conduta, né, de padrão de vida hoje para nós. Então, o exemplo aqui que Jesus deu aos seus discípulos, né, esse aqui foi um exemplo maravilhoso para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estava sendo servido ali um jantar, e o diabo, que já havia induzido Judas Iscariote, né, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia que ele veio de Deus, que estava chegando, se aproximando o tempo dele morrer e voltar para Deus. Então assim ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com as toalhas que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então eles perguntaram, né, vocês entenderam o que eu fiz? Que eu lhes fiz? Eles falaram, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão eu sou o vosso mestre, sou o vosso senhor, pois eu sou de verdade. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês também devem lavar os pés uns dos outros, né, dos seus amigos, dos seus irmãos. Eu lhes dei um exemplo, foi o que Jesus falou. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz, né? Então, hoje em dia está muito difícil de seguir esse modelo, né? De seguir esse exemplo que Jesus fez. Essa história está lá em João capítulo 13, né? Versículo 2 ao 5. E depois você pula para o versículo 12 ao 15 por ali, você vai ver que tem este modelo, esse exemplo que Jesus tem dado aos seus discípulos. E foi só para eles? Claro que não. Aqui Jesus fala sobre o perdão. Aqui Jesus já estava se preparando para o que ia passar, Pedro ia negar, tudo mais, mas aqui Jesus está mostrando perdão, Jesus está mostrando o amor, o carisma para com eles, ouça isso no nome de Jesus. Então, esta ação de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos, querido, continua uma mensagem simbólica sobre a necessidade de receber a purificação, né? Possibilitada por sua auto-humilhação na cruz. No entanto, ele tinha mais a ensinar e isso envolvia algo bastante prático. Então, ele ensinou na prática, ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que seguir. Tem tantas pessoas que ficam orgulhosos, né, e não querem perdoar. Que alguém me machucou, eu não vou mais, né, não vou mais falar com ele, alguém me fez isto, vou esperar que ele que se humilhe venha a mim. Não, se alguém te machucou, vai a ele, é o que a Bíblia diz também. Ouça isso no nome de Jesus, é um modelo aqui que foi ensinado por Jesus também. Vai a ele, tu e ele só. Se tu ganhar teu irmão, né, salvaste uma alma da perdição e tal, mas se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, e aí vai. Então, tudo isso é modelo que nós devemos seguir, ouça isso no nome de Jesus. Então, após lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu-se, né, novamente com suas roupas e voltou ao seu lugar, com exceção da tentativa de Pedro, né, de impedir que Jesus lavasse os seus pés, né. O lavar pés aqui foi realizado em um silêncio constrangedor. Em seguida, Jesus começou a ensinar aos discípulos, né, outra lição. Vocês entendem, quando ele falou assim, vocês entendem o que eu fiz por vocês? Essa pergunta era retórica, né? Pois não houve resposta. Jesus continuou, né? Já que eles não responderam, Jesus continuou a falar. Vocês me chamam de mestre e senhor. E com razão, né? Pois é isso que eu sou.
Pedro reconheceu Jesus como mestre e Senhor, mas a princípio não quis permitir que ele lavasse seus pés. Talvez Pedro aqui, ele achou que seria humilhante para um mestre, para um senhor, estar lavando os pés de seus discípulos, de seus servos. Ouça isso no nome de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus também é servo, ele veio para servir. Então, foi por isso que Pedro, né, se recusou de imediato assim, né, de primeiro, mas depois, quando Jesus falou que se não deixasse lavar, não teria parte com ele, aí Pedro falou, opa, então se é assim, lava tudo, né, lava todo o corpo, né, mão, pés e tudo mais. Aí, então, aqui, Jesus quis, né, permitir, aliás, Pedro, não, a princípio, não quis permitir que ele lavasse seus pés, né, mas Jesus, Jesus afirmou que os discípulos estavam certos em considerá-lo como mestre e senhor e que seu ato humilde não mudava isso. Ele era realmente o professor deles, mas de um tipo diferente. Ele também era o senhor deles, né? Mas de um tipo também diferente do que eles até então entendiam. Ouça isso no nome de Jesus. Então, após afirmar que os discípulos o consideravam corretamente como mestre e senhor, Jesus acrescentou: Agora que eu, o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, né, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então a lição aqui era simples, né? Se Jesus, como Senhor e mestre, não hesitou em lavar os pés deles, eles também não deveriam hesitar em seguir uns aos outros, em servir, aliás, uns aos outros com humildade. Mesmo em culturas diferentes daquela em que Jesus e seus discípulos viveram, sempre haverá oportunidades de serviço humilde. Jesus enfatizou: eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz por vocês. Olha, tem pessoas que estão na igreja, está como diácono, presta um bom serviço como diácono. Se é ungido aquele rapaz, é um presbitério, pastorado, ou a um cargo maior, já não faz nada mais para a igreja, porque ele agora é um presbítero, agora é um pastor, afinal, ele agora é mestre. Então, essas coisas, amados, não podem acontecer. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, nenhum pecado é tão ofensivo e prejudicial à alma quanto o orgulho, certo? Nenhuma virtude é tão recomendada, por exemplo, né, e preceito quanto a humildade. Cingivos todos de humildade, como disse Pedro, né, em 1 Pedro 5,5. O que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 18,14. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo aqui em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se aqui em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam só que humilhação, está lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 8. Agora você veja só que humilhação que o nosso mestre passou, vou sair isso no nome de Jesus, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É que era uma grande humilhação para quem morresse na morte, né, crucificado naquela época, vou sair isso no nome de Jesus. Então, Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nossas maldades, e levou sobre si. Ele morreu em nosso lugar. Então isso aí foi humilhante para o Senhor. Mas ele não desistiu. E tem pessoas que ficam orgulhosos, né? Porque recebeu um cargo maior na igreja, fica pisoteando os outros e fica... Não, gente, pelo amor de Deus. Isso aí não pode acontecer. Então, amados, eu quero destacar aqui uma passagem bíblica que deve ser lida em classe. Eu quero estar lendo aqui com vocês. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Foi isso que Jesus fez. Ele não cometeu pecado nenhum, né? Nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Né? Hoje em dia, quando a pessoa é insultada, quer revidar, quer, né, partir para cima, assim vai. Então, mas Jesus não revidou com insultos. Quando ele era maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julgava retamente, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles fomos sarados, como disse Pedro, né, lá na primeira carta de Pedro 2, 21 ao versículo 24. Então aqui o termo traduzido como exemplo dá a ideia de uma cartilha, né, que traz modelos de caligrafia perfeita. O objetivo do aluno é reproduzir o modelo com toda a precisão possível. Quanto maior o cuidado do aluno em copiar o modelo, amados, o modelo que está ali naquela cartilha, melhor será a sua caligrafia. Quanto menos se parecer com o modelo, mais feia fica ali a sua cópia, né? Então encontramos segurança quando permanecemos fiéis ao original, aquilo que Jesus ensinou. Então nós nos tornamos mais perfeitos, né? Quando nós copiamos a cartilha que Jesus passou para nós. Então, se a gente tentar mudar alguma coisa, esse texto vai ficar feio. A nossa vida, a nossa conduta vai ficar feia. Mas se nós estamos fazendo certinho, quanto mais nós copiarmos do jeito que Jesus fez, as coisas continuam fluindo bem em nossas vidas. Segundo subtópico aqui do tópico 1, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos direto aqui à leitura, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, né, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, né, que foi o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, em Mateus 26, 39 e 42. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, lá em Mateus 6, 19 ao 13. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado, né, o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei do ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Que lei? Do ouro, né? Ensinada ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Essa é a lei do ouro. Se a gente quer que retornos, se a gente quer coisas boas acontecer em nossas vidas, vamos fazer também pelos outros. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, vai falar, e Romanos 13, 8 e o versículo 10. Como fazer a vontade de Deus? Primeiro, a obediência. Sim, fazendo a vontade de Deus. Assim como Jesus, procure você também sempre agradar ao Pai fazendo sua vontade. João capítulo 4, versículo 34, João 6, 38 e João 17, versículo 4. E segundo, na busca, na oração, siga o exemplo de Jesus e busque a vontade do Pai em oração, como ensinada ali no Pai Nosso, né? Capítulo 6, versículo 10 de Mateus e capítulo 26, 39 e 42 de Mateus. Terceiro, dependência divina. Dependa de Deus. Você vai ver que quando você depende totalmente de Deus, você vai ter o auxílio, né? Buscando ali, dependendo de Deus, buscando o auxílio do alto. Quando você não confia em si mesmo, mas você confia em Deus, você vai buscar o auxílio do alto confiando na ajuda de Deus. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Certo? Então, quando você reconhece que você é dependente de Deus, você vai buscar o auxílio do alto, vai buscar a presença de Deus, a ajuda de Deus, ouça isso no nome de Jesus. Então, quando nós percebemos que somos dependentes de Deus, nós vamos agora para o próximo passo, renunciar ao egoísmo, né? Egoísmo, abandonar o egoísmo e o orgulho e a vaidade, buscando a vontade divina. Louvado seja o nome do Senhor. E por último aqui, né, nós temos também praticar a lei de ouro. Como assim? Faça aos outros o que você deseja que façam a você, seguindo o ensinamento de Jesus. Esta é a lei de ouro, que tudo que nós quisermos que os outros façam para nós, devemos primeiramente nós fazer para eles. Se você quer bem, quer que os outros façam bem para você? Faça o bem aos outros. Agora, meu filho, se for ao contrário, se você quiser o mal, se fizer o mal para os outros, pode ficar certo que o mal também vai vir. Ouça isso no nome de Jesus. Mateus 7, 12, Romanos 13, 8 e 10, como nós já vimos aqui. Terceiro subtópico, louvado seja o nome do Senhor. Estou correndo aqui um pouquinho para ver se nós concluímos essa lição com êxito, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero passar aqui, ficaria muito feliz se pelo menos cada um de nós que aqui estamos, né, guardarmos estes ensinamentos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos estar nos conduzindo na caminhada corretamente, porque não adianta nós estarmos numa igreja fazendo as coisas tudo errado, né? Precisamos aprender a fazer as coisas corretas para que nós sejamos conduzidos para o céu.
Terceiro subtópico, uma vida cristã bem-sucedida. O cristão possui um padrão que levará uma vida espiritual aqui bem-sucedida. Sabemos que possamos, né, que pessoas bem-sucedidas procuram espalhar-se em outras pessoas, em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Pessoas que são bem-sucedidas hoje, com certeza se espelharam em outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui quem é o nosso espelho? Louvado seja Deus. É o Senhor Jesus. Nós estamos nos espelhando para que nós possamos ter uma caminhada bem-sucedida até o final. Se nós não nos espelharmos em Cristo, amados, nós estaremos perdidos. Mas se nós estamos nos espelhando em Cristo, assim como as pessoas bem-sucedidas, tanto na sua vida espiritual, a Bíblia nos mostra muitas pessoas que seus pais eram maus, porém os filhos não se espelharam nos pais, se espelharam em pessoas do bem e foram bem-sucedidas. A gente vê muitos empresários que são bem-sucedidos porque se espelharam em outras pessoas que foram bem-sucedidas e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, se nós também nos espelharmos em Cristo, com certeza, louvado seja o nome do Senhor, nós seremos bem-sucedidos em nossas vidas. Né? Como diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós, né, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, tem que haver em nós, né? Efésios capítulo 2, versículo 5, Mateus 11 e o versículo 9. Então tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, quando ele olhava, né, olhou para Jerusalém, ele viu que estava ali, né, louvado seja o nome do Senhor, Jesus chorou, Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, debaixo dos meus braços, assim como a galinha junta seus filhinhos, e vocês não quisessem. Teve aquele sentimento de dó, de compaixão daquele povo, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos olhar para o mundo hoje também com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos seguir esse exemplo, esse caminho, louvado seja o nome do Senhor, esse modelo de ensino que Jesus nos ensinou para mim e para você. Ele falou para seus discípulos, mas que se estenderia, nós chegaria, ali foi apenas uma extensão que chegou até nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lendo esse trecho da lição, fui levado aqui a pensar, né, nas características do homem bem-sucedido à luz da Bíblia. Primeiro, coração generoso. Ouça isso no nome de Jesus. O homem bem-sucedido, segundo a Bíblia, não tem um coração egoísta, ele é compreendente, né? Ele compreende que a verdadeira riqueza está em compartilhar com os outros. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, Provérbio, capítulo 11, versículo 25, nos ensina: o generoso prosperará, né? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, né? Capítulo 6, versículo 38, se não me falha a memória, vai dizer que quem dá será abençoado, com boa medida, recarregada, sacudida e transbordante. Então, o generoso, ele faz isto e recebe também alívio. E relacionamento com Deus, né? O homem bem-sucedido busca um relacionamento íntimo com Deus. Ele anseia ali por conhecer o Criador e viver em comunhão com Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos exorta a nos aproximarmos de Deus e Ele se aproximará de nós. Veja só, outro passo, humildade e sabedoria. A verdadeira prosperidade não é arrogância, mas humilde. O homem bem-sucedido reconhece sua dependência de Deus. Conforme diz lá em Provérbios, né, capítulo 3, versículos 5 ao 6, nos lembra de confiar no Senhor e não depender da nossa própria compreensão. Ouça isso no nome de Jesus. Tudo que o homem tem vem de Deus, então nós devemos confiar no Senhor, não é a nossa própria compreensão. Paulo, quando ele se converte, ele esquece tudo aquilo, ele abandona tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel e passa agora a aprender com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, por mais sábio que você acha que seja, né, com a sabedoria terrena, não se compara em você aprender, né, com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus, totalmente diferente, né? Então, a fé e obediência, né? O homem bem-sucedido também vive pela fé e obedece aos mandamentos divinos. Ele sabe que a obediência traz bênção. Inclusive, eu estou até trazendo aqui um estudo sobre
prosperidade através da obediência. Então, essa lição aqui, ele falou muito bem aqui sobre a obediência traz bênçãos à vida do ser humano. No nosso próximo estudo, nós vamos trazer, né, a outra parte do estudo, nós estamos falando sobre prosperidade aos obedientes, né, vai falar lá em Romanos, capítulo Deuteronômio, aliás, capítulo 28, e já está justamente aqui na lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 28, 1 e 2, promete bênçãos para aqueles que obedecem ao Senhor, né? E também o amor ao próximo. Veja só, a verdadeira prosperidade inclui amar e servir os outros, né? Mateus 22, 39 nos instrui a amar nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Você se ama? Então, se você ama a si mesmo, você quer alimentar seu corpo, você quer vestir, você quer cuidar dele. Assim, se você ama seu próximo, também devemos compartilhar com o próximo aquilo que nós queremos para nós, né? E o próximo, contentamento e gratidão. O homem bem-sucedido na busca incessantemente, mas é grato pelo que tem. Ele encontra contentamento em Deus, ou seja, no nome de Jesus. Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 6. Nos diz que a piedade com contentamento é grande ganho, ou seja, no nome de Jesus. E também temos que ter foco eterno. O homem bem-sucedido olha além desta vida terrena. Ele investe em tesouros no céu, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 20. Nos encoraja a acumular tesouros no céu, no lugar certo, né? É claro, louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico desta lição, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ver o que é prudência. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Em Provérbios 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 8. Então, podemos conceituar aqui prudência com virtudes, como virtudes que nos permitem agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16, 16, Tiago 5, 17, por aí se vai. Exortação bíblica. A Bíblia nos exorta a viver prudentemente, não como nesses, como a gente já leu aqui em Efésios 5 e 15. A prudência nos capacita a discernir e escolher o caminho correto, honrando a Deus em todas as áreas da vida. Que é a raiz hebraica, louvado seja o nome do Senhor Jesus, significa várias raízes. Prudência para a palavra hebraica em coisas. Guardar-se a pessoa prudente, protege, ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, atentar, prestar atenção aos detalhes. Ser cauteloso, age com discernimento, Resplendor, a prudência brilha como luz. Essa palavra nos lembra que prudência envolve mais do que evitar riscos. É uma busca pela vontade de Deus. Quando a pessoa é prudente, a pessoa evita riscos. A pessoa evita um acidente, porque ele foi prudente, ele viu o perigo e se desviou. Nos conta uma história de um patrão, ele foi contratar motoristas para a sua empresa e ele chamou na seleção lá vários motoristas e perguntou assim: se você vai passar próximo a um precipício, qual a distância máxima que você... a distância mínima que você pode dar ali para evitar um acidente? E muito querendo mostrar habilidade, ele falava assim: olha, eu procuro passar o mais rápido, o mais próximo que tiver daquele precipício, para mostrar que eu sou um bom motorista, que eu sou bem qualificado e tal. E perguntou para o outro também, procuro passar correndo, muito rápido e tal, e bem próximo daquele precipício. Aí teve um que ele perguntou: e você? Qual a distância que você prefere passar daquele precipício?
para que evite um acidente. Ele fala assim, a maior distância que houver, tiver possibilidade, para que eu não cause um acidente, não caia com o caminhão naquele precipício. Então, esse daí foi contratado, porque ele mostra que ele é uma pessoa prudente, ouça isso no nome de Jesus. Então, o prudente, ele evita riscos, ele evita pecar, porque ele já vê de longe, ele olha, ele ora, louvado seja o nome do Senhor, ele busca a vontade de Deus na sua vida. Então, estes são os benefícios, né? Louvado seja o nome do Senhor, da prudência. Outros benefícios da prudência, o livro de Provérbios descreve, né, os benefícios da prudência, né, autocontrole para não revidar ofensas, humildade para não exibir conhecimento. Tem pessoas que estudam tanto, têm tanto conhecimento, que quer se exibindo para os outros, não tem a humildade de ensinar com mansidão, com humildade. Né? O apóstolo Paulo fala que quando nós formos corrigir alguém, nós temos que corrigir com mansidão, tendo cuidado de nós mesmos para não cair na mesma tentação. Então, nós temos que ensinar, né, com discernimento, com cuidado, amando as pessoas e não exibindo, mostrando que sabe mais. Não, isso aí não fomos chamados para isso, não. E também tomar decisões corretas, ouça isso no nome de Jesus. Então, esses são os benefícios da prudência. Pensar antes de falar. Tem pessoas que falam tudo o que quer e depois esquece daquele versículo de lá em Provérbio que o muito falar traz perturbações para a sua alma. Então nós temos que agir com prudência, nós temos que pensar nisso aí, ouça isso no nome de Jesus. Isso aí é um benefício da prudência, é pensar antes de falar, né? Alcançar boa reputação e posição, né? Louvado seja o nome do Senhor, como os diáconos que são, né, chamados ao diaconato, se eles fazerem um bom serviço, a Bíblia diz que eles alcançarão boa reputação, posição no ministério, né? Sujeição ao aprendizado e correção, né? Devemos nos sujeitar, louvado seja o nome do Senhor, a aprender, a sentar para aprender, aceitar a correção. Tem pessoas que não aceitam, não, mesmo sabendo que está errado, mas não aceita que outra pessoa corrija, que ensina, não. É difícil, né, lidar com pessoas assim. E se desviar do perigo, né, por meio de soluções antecipadas. Por isso que eu falei aqui essa história aqui dos motoristas que foram mostrar suas habilidades, né, e acabou muito sendo reprovado com as suas precipitações. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, voltando aqui ao subtópico 2, né, do tópico 2 também, nós vamos estar aqui comentando o que diz aqui a lição, né? Subtópico 2 diz, não andeis como nécios, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, que diz, né? Não devemos andar como nécios, lá em Efésios 5, versículo 15, cujo adjetivo é sofros, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado, né? O desafio de viver em um mundo cheio de trevas e viver distintamente aqui delas requer sabedoria e um andar cheio de cuidados. Vede, pois, como andais, né? Ele fala, vede como andais, não como insensatos, mas como sábios. Os imperativos atuais, né, olhai e andai, apontam para uma necessidade contínua. A ideia de cuidar sugere algo que não é natural ou instintivo, né? Mas um modo de vida que exige certa concentração, né? A vida cristã é uma vida pensativa e reflexiva que segue o caminho menos percorrido. É lógico que o caminho estreito é menos percorrido, né? Como em várias outras seções de aplicação, nesta carta o chamado é para caminhar, ou seja, viver momento a momento de uma determinada maneira, como diz lá no capítulo 4, né, versículo 1, e o 17, capítulo 5, versículo 2 e versículo 8 da carta que nós estamos aqui estudando, louvado seja o nome do Senhor. Então, viver a vida em um ambiente repleto de escolhas ruins não é fácil, especialmente quando há esforços por toda parte para atrair a pessoa para essas escolhas ruins, né? Efésios capítulo 4, né, que nós estamos aqui citando, versículo 14, Efésios 5, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 6. Portanto, o chamado é para viver com sabedoria. Nós devemos ter essa sabedoria de andar
né, um andar digno, louvado seja o nome do Senhor, como nécio, a pessoa sóbria, pessoa sábia e não como loucos, pessoas que não sabem o que está fazendo. Por isso que nós temos que percorrer esse caminho com sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, adorando, e sabemos que nós somos dependentes totalmente de Deus nesta caminhada. Os nécios são aqueles que, não possuindo percepção das coisas que pertencem a Deus e a salvação, não almejam alcançar, né, um alvo mais elevado e, portanto, não sabem, nem mesmo cuidam, né, de saber quais são os melhores meios para alcançá-lo. Tem pessoas que não estão nem aí, não querem nem saber, enfrenta e vai, mete a cara e depois lá na frente ele se dá mal, né? Então nós temos que saber qual o caminho melhor que Deus quer que nós nos conduzimos, ouça isso no nome de Jesus. Então, consideram de muita importância o que é de pouco valor, ou mesmo pode vir a ser prejudicial e não apreciam o que é imprescindível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que, né, apreciar o que é de melhor, que é as vontades de Deus em nossas vidas. 3 aplicações aqui práticas para não andar como nécio. Primeiro, a escolha cuidadosa das amizades. Esta é uma das preocupações que nós devemos ter em mente, né? É saber escolher a nossa escolha, as nossas amizades, ouça isso no nome de Jesus. Alguém fala assim, mas vai se fazer acepção de pessoas? Não, a Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores, não devemos parar, não devemos ficar, né, na roda dos escarnecedores, porque nós vamos aprender maus costumes, nós vamos nos influenciar e vamos estar fazendo mal daqui a pouco, como eles fazem, andando como eles andam, ouça isso no nome de Jesus. Os nécios, amados, frequentemente se associam com pessoas que os levam para caminhos destrutivos. Então, os nécios frequentemente se associam com pessoas que levam para o caminho destrutivo. Aqueles que vão para a balada, vão beber e tal, os nécios vai acompanhando, vai lá no banho-maria, no oba-oba, né? E aqui, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, como disse o sábio Salomão no capítulo 13 de Provérbios, versículo 20, eu acredito que seja esse capítulo, né? Então, ele anda com os sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal, ouça isso no nome de Jesus. Então, segundo, nós temos que ter o controle da língua, né? Não falar tudo que vem na cabeça e não. Os nécios falam sem pensar, causando conflitos e ferindo os outros. Seja prudente, né? Com suas palavras. Até a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 17, versículo 28, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, se ficar calado, e se contiver a língua, né? E se contiver a língua, perecerá que tem discernimento. Veja só, até o insensato passará por sábio, até os loucos passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, perecerá, né? Que tem, parecerá ali, ele parece que tem discernimento, quando ele, se o louco ficar calado, parece que ele tem discernimento, mas não tem coisa nenhuma. E terceiro, escolhas morais e éticas, né? Os negócios seguem, né, seus desejos, os nécios seguem ali seus desejos imediatos, sem considerar as consequências, não tomam decisão sem considerar os princípios bíblicos, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Então, nos exorta a andar, Efésios 5, 15 e 16, nos exorta a andar com cuidado, aproveitando bem o tempo, pois os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos tomar muito cuidado, né, quanto a essas coisas, não seguir o nécio, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não sejamos totalmente destruídos. Subtópico 3 do tópico 2, andeis com sábios. Vejam só, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu, né, é sábio. Do grego, sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. O pastor Aziel Gomes ele pontuou aqui de forma muito precisa como é que os sábios devem andar quando escreveu, né? Lá para João capítulo 14, versículo 15, nós vemos aqui que na prática o andar do cristão se revela por meio de um viver que obedece à palavra, João 14, 15. No amor,
que ele tem para com o próximo. Então isso aí revela que a pessoa é uma pessoa sábia, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá em Mateus 22, 37 ao 39. Na busca também pela santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15 e 16. Tudo isso aí, quando você vê esse esforço do cristão buscando essas coisas, você sabe que ele é uma pessoa sábia, uma pessoa prudente que está buscando melhora para a sua vida, né? Na humildade, quando coloca os outros como prioridades e não ele mesmo, né? Tem pessoas que tudo é ele, parece que ele, só ele é o santo, só ele quem faz, só ele tudo, né? Só acontece com ele de bom e tal, e Deus só usa ele, né? Então, quando a pessoa é humilde, né, para colocar os outros na prioridade, a Bíblia diz que é para nós dar prioridade aos outros, né, superior, os outros, considerar os outros superior a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. No coração aberto que tem para perdoar, sem qualquer requício, né, de mágoas, quando a pessoa perdoa, louvado seja o nome do Senhor, então você vê que é uma pessoa que quer ser conduzido para o céu, que quer caminhar o caminho, né, que leva ao céu. Mateus 6, 14 e o versículo 15. Mateus capítulo 6, 14 e o 15, os versículos, né? No tratar com compaixão e agir com justiça, no preservar a comunhão entre os irmãos, sem jamais querer divisão no corpo de Cristo, na doutrina e na batalha para preservar a unidade do Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 3. Tem pessoas que não estão nem aí, quer espalhar e fala contenda. Tem pessoas, desculpa eu falar essa expressão aqui, mas tem pessoas que estão mais sujas do que puleiro de pato e quer se limpar diante do seu pastor e vai falar, em vez de ver um irmãozinho que estava praticando algo que não agradasse a Deus, ele vai direto ao pastor, né, fazer fofocas, contar para o pastor, em vez de chegar lá, aconselhar, orar juntamente com ele, né, levar aquela pessoa a raciocinar, a pensar. Não, ele vai direto no seu pastor, faz um grupinho à parte, né, humilhando daquela pessoa, fazer essas coisas. Então, essas pessoas estão espalhando e não ajuntando, não colocando remédio nas feridas, né, numa parte do corpo que está ferida. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado. Então, quando a pessoa age de uma forma a agregar as pessoas, essa pessoa está seguindo, se conduzindo no caminho que leva ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos prestar muita atenção quanto a essas coisas, para nós fazermos tudo conforme o modelo que o Senhor Jesus Cristo tem nos passado. Vamos aqui para o terceiro tópico, vencendo os dias maus, né? Primeiro subtópico, remindo o tempo. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Efésios 5,16, Colossenses 4 e 5, que foi nosso textuário. Então, Russell Shedd define a expressão remir o tempo como aproveitar o tempo, né? Temos que aproveitar. O cristão deve usar o seu tempo como pode usar seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para retirar de Satanás o tempo, né? Comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. A característica do nosso século é gastar mais e mais tempo, né? Gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino. Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. O Senhor deseja que resgatemos aí as horas para Ele. Com certeza, as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, né? O nosso dispor, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. As pessoas sábias entregam seu tempo de forma proveitosa. Então, nós devemos estar remindo esse tempo, aproveitando as horas, aproveitando os tempos, ao invés de ficar falando mal do outro, ao invés de ficar assistindo bobeira, né? Que nós possamos tirar esse tempo para estar nos preparando, estudando e levando a mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Segundo subtópico, remindo o tempo e a volta do Senhor.
Quando se fala a respeito de remir o tempo, queridos, entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento, né? Como diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 51. É por isso que os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, né, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento que nós não esperamos, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. No momento de abrir e fechar de olho, o Senhor pode surgir nas nuvens e arrebatar os seus fiéis. E aqueles que estão fazendo confusões, aqueles que estão fazendo separação do corpo de Cristo, pode ficar e não percebe que a igreja foi arrebatada. O modo de andar sábio se preocupa em remir o tempo ou aproveitar as oportunidades. A cada dia, novas portas se abrem diante de nós com inúmeras possibilidade, remindo o tempo, implica ter uma vida marcada por santidade, por atos de misericórdia e por palavras ajudadoras, o que torna isso mais urgente é o caráter, né? O caráter mau dos dias em que vivemos. A expressão nos faz lembrar que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. O dia da graça vai se findar, né? Depressa as oportunidades também, né, para adorar, testemunhar e servir vão se acabar para sempre. Então, façamos agora isso que nós temos oportunidade de fazer, tudo isso agora, façamos em nome de Jesus. Testemunhar, servir ao outro, né? E vamos, louvado seja o nome do Senhor, fazer tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo assim, nós estaremos acumulando tesouros no céu, engrandecido ao nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 3 ainda, os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção, né, é os dias são maus, né, que quando ele fala aqui, Efésios 5, versículo 16, ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado que pode tomar nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos, né, a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus, como diz Efésios 5, versículo 17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitarmos, né, o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros e ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Né? Tem pessoas que perdem tanto tempo e não fazem um jejum, não ora, não busca a Deus. E aí chega um momento de dificuldade, né? Como os discípulos estavam passando por uma dificuldade para expulsar um demônio de um menino, e os discípulos não puderam expulsar, e Jesus chega, o pai daquele menino vai a Jesus e falou, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, que tem problema assim e tal, e os seus discípulos não puderam expulsar. Jesus falou assim, até quando estarei convosco, e vós sofrereis, trazei o menino cá. Jesus foi lá, expulsou. Os discípulos quiseram saber o porquê que eles não conseguiram, né? Jesus falou assim, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então o tempo que nós fazemos, isso é antes de encontrar, de acontecer algo assim, né? Uma coisa dessa, para que nós possamos já estar preparados. Então nós temos que já estar em jejum e oração antes, porque quando der acontecer de encontrar com um endemoniado assim, nós só dá ordem, né? Não vai fazer jejum, não vai fazer oração, naquele momento só dá ordem e o Espírito vai sair, ouça isso no nome de Jesus. Então a preparação é antes, ouça isso no nome de Jesus. A expressão os dias maus se refere a esta era em que estamos vivendo. Então, com essa expressão dos dias maus que ele fala, estamos vivendo, na qual Satanás exerce influência maléfica, né? Ao escrever para Timóteo, Paulo chama esses últimos dias de trabalhosos, lá em 2 Timóteo, né? 2 carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Né? Um tempo marcado pelo baixo nível de moralidade, desprezo à verdadeira espiritualidade. Produzido aqui pela Bíblia, entendemos, né, que os dias maus sempre foram enfrentados pela Igreja do Senhor,
mas cada cristão deve estar consciente de que os dias maus irão se intensificar cada vez mais, né, se opondo em tudo contra Deus, seus planos e seu povo. Por isso Paulo escreveu, né, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, versículo 17. Então, esses dias nós estamos vivendo, já estamos passando por esse momento de dificuldade, de desprezo à palavra de Deus, de desvalorização, né? Desconstrução da verdade, tudo isso aí já estamos enfrentando. Então, basta nós estarmos preparados, seguindo aí a palavra de Deus para que tenhamos o modelo de Cristo em nossas vidas. A vontade de Deus, amados, se manifesta através dos mandamentos que Ele nos deu. Esses mandamentos servem como guias, né, para a nossa vida e nos protegem de caos e da destruição que ocorrem quando vivemos sem Deus, né? Então, é verdade que o pecador não consegue entender ou seguir a vontade de Deus, né? Em vez disso, tende a seguir sua própria vontade, que não está alinhada com a vontade divina, né? O pecador ele tende a seguir os seus pensamentos, a sua vontade lá, e sem se preocupar com a vontade de Deus. No entanto, quando nós somos transformados em novas criaturas por meio de Cristo, passamos a conhecer, a reconhecer e a obedecer à vontade de Deus. Mesmo assim, como cristão, ainda corremos o risco de cair na tentação de seguir nossas próprias vontades. Por isso, precisamos constantemente de incentivo e exortação para permanecer obediente aos mandamentos de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não fizermos isso, nós estivéssemos sempre nos preparando, nos enchendo da palavra de Deus, é como diz aquela história, né, que o Senhor ele repreende um demônio que está na vida de alguém, e aquele demônio sai por aí procurando lugar para entrar, outro corpo, outra vida para entrar, e não encontra. O que acontece? Ele volta para a antiga casa, se encontrar varrida e adornada, então ele vem e traz consigo mais 7 e entra naquela vida. Então o estado daquela pessoa será pior do que antes. Vejam só o perigo que tem de nós ficarmos sem o conhecimento, sem buscar a presença de Deus, sem nos encher com a presença de Deus. Aí o inimigo pode voltar e fazer uma arruaça naquela vida que antes tinha sido liberta. Então, nós temos que procurar estar lendo, estar buscando, estar ouvindo a palavra de Deus, ouça isso no nome de Jesus, para nos encher, para quando ele vier de volta, né, trazer consigo os seus 7, se você falar que não, sai para lá, que aqui quem mora, tem um novo morador aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele bate em retirada, resistir ao diabo e ele foi tirado de vós. É o que diz a palavra de Deus. Então, amado, em nossas caminhadas para mansões celestiais, né, como diz aqui a conclusão, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra, né, 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos, né, dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima. Isso nos incentiva de maneira santa, Hebreus 12 e 14. Então, para nos conduzirmos na jornada para o céu com sucesso, precisamos viver em prudência e sabedoria mediante o ensino das Escrituras Sagradas, acrescentando a fé em Jesus, sem tirar o olhar dele, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? É olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, orando constantemente, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, sendo guiado pelo Espírito Santo, João 14, 26, tendo pensamento sempre voltado para as coisas de cima, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Né? Portanto, se já estás com Cristo, buscar as coisas que são de cima, né? Vivendo na igreja, desenvolvendo comunhão uns com os outros, incentivando e promovendo a fé dos salvos, Hebreus capítulo 10, versículo 24, né? Agindo assim, chegaremos lá, pois a Canaã celestial é logo ali. Então, devemos estar nos conduzindo aí com sábia direção do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos ficando por aqui com essa lição, né? E até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo a 5ª lição, que vai falar sobre os inimigos do cristão. É uma lição muito boa também. Fica aí conectado, se inscreva e já aguarde que em breve estaremos trazendo aí a 2ª lição para nosso aprendizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a